Olá, me chamo Kedna Souza e hoje nós teremos uma live rapidinha aqui com a doutora Karina França. Gente, vamos tentar fazer a live com ela. Eu não estou encontrando ela. Doutora Karina é especialista em estudos do movimento. Estou tentando. Convidei, doutora Karina. Ai, que bom que a senhora conseguiu entrar agora. Vamos lá? Muito Boa tarde. obrigada. É uma honra tê-la aqui conosco. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra. Primeiro, eu queria agradecer e fazer um pequeno comentário. Adoro o seu conteúdo. Tem Ah, que muita bom. gente que gosta do seu trabalho, que acompanha as suas redes. Bom, vamos falar um pouco sobre distonia no nosso tempo curtíssimo, nesse contratempo que a gente teve. Mas acontece. É, Bom, fala um pouquinho, doutora, sobre o impacto e como isso afeta a qualidade de vida das pessoas. então, eu sempre costumo falar, e as pessoas acham um pouco estranho, que distonia não é uma doença, né? É um sintoma que acontece em várias doenças diferentes. Então, uma pessoa que não tenha nenhum outro problema de saúde pode ter distonia, uma pessoa com Parkinson pode ter distonia, uma pessoa que teve um AVC pode ter distonia. Então, é um sintoma, né? A gente chama, às vezes, a gente fala assim, ah, eu tenho distonia, quando a distonia é o principal sintoma da doença, é um apelido que a gente dá, né? E como que isso pode impactar a qualidade de vida da pessoa depende extremamente de como é a distonia daquela pessoa, né? Então, tem pacientes que têm distonias que são muito discretas e que virtualmente não atrapalham a qualidade de vida dele ou dela. Mas tem outros pacientes que têm distonias um pouco mais graves, e obviamente quanto mais grave é a distonia, mais vai atrapalhar a qualidade de vida. Basicamente, a gente tem que lembrar que a distonia é um sintoma que causa contração anormal de alguns músculos. E essa contração anormal excessiva de alguns músculos pode causar posturas anormais, então deixar o nosso corpo numa postura que não é o normal. Pode causar tremor, por exemplo, e pode causar dor. E a depender do local do corpo em que a distonia afeta, né? E a depender do grau dessa distonia, a pessoa vai ter diferentes níveis de impacto no seu dia a dia. Desde aquele paciente em que a distonia basicamente é algo que impacta ele do ponto de vista social, então, assim, a minha distonia não me causa nenhum problema mais sério, mas eu tenho muita vergonha de sair na rua com a distonia, né? Até aqueles pacientes que têm impacto direto no dia a dia. Impacto para se alimentar, impacto para escrever, impacto para falar, impacto para andar. Então, é um sintoma extremamente variável de paciente para paciente, com causas que são das mais distintas possíveis e com impactos também muito distintos de uma pessoa para pessoa. Ok, obrigada, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, em especial a toxina, tá? Bastante dúvida em relação a isso. O pessoal comenta bastante, até porque acho que é um dos que as pessoas mais utilizam. Quais os tratamentos são atualmente mais disponíveis atualmente? E qual é feita a escolha do tratamento ideal para cada paciente? E quando a toxina botulínica é indicada? Então, vamos lá. Primeiro, eu comecei, né, falando que distonia é um sintoma neurológico, né, que pode estar Uhum. presente em várias doenças. Primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar a causa daquela distonia. Existem muitas distonias que vão entrar no rol das distonias idiopáticas, significa que a gente não descobre a causa, certo? Mas existem várias distonias que são secundárias. Então, tem distonia, por exemplo, que é secundária ao uso de algumas medicações. E se a gente tirar a medicação, de repente a distonia se resolve sem que a gente precise pensar em nenhum outro tratamento. Tem distonias, por exemplo, que são secundárias a outras doenças neurológicas. Se a gente consegue tratar essas doenças neurológicas, a distonia vai embora junto. Mas na maioria dos casos não é muito bem assim. E aí a gente precisa entender qual é o padrão dessa distonia. Porque existem distonias que pegam uma parte pequena do corpo, que são as mais comuns. Por exemplo, o blefaroespasmo, que causa só o fechamento dos olhos, ou o espasmo hemifacial, que causa a contração de um lado do rosto, ou a distonia cervical, que pega basicamente a musculatura do pescoço. E tem aquelas distonias que são generalizadas.
As distonias focais, graças a Deus, são as mais comuns, as distonias generalizadas são as menos comuns. Para tratamento de distonia, a gente tem basicamente 3 categorias de intervenções médicas. Aqui eu não estou falando de reabilitação, que é sempre indicado para todo mundo, fisioterapia, fono, isso aí é sempre o feijão com arroz, todo mundo tem que fazer. Não estou falando disso, estou falando de tratamentos médicos. Basicamente, nós temos medicações que a gente toma por boca ou administra por boca, temos medicações injetáveis e temos cirurgia. Então, medicação que a gente aplica por boca, a gente tem atualmente, por exemplo, o baclofeno, ou triexferidil, que é o Artane, ou então benzodiazepínicos. Essas 3 classes de medicações para distonia, elas têm algum efeito benéfico. São medicações testadas e aprovadas para uso em pacientes com distonia. Mas a magnitude desse efeito benéfico, quanto que elas melhoram o paciente, não é muito grande. E ela geralmente tem um perfil de efeitos colaterais que não é muito legal. Então, para quando a gente geralmente dá essas medicações, para aqueles pacientes com distonia generalizada. Até porque, se eu pensar numa distonia focal, que é um problema focal, e eu dar uma medicação que vai parar no corpo inteiro, nem faz tanto sentido, né? Ainda mais se é uma medicação que não é tão eficiente e não tem um perfil de efeito colateral tão bom. Agora, falando nas medicações injetáveis, e aí entra a toxina botulínica. A toxina botulínica é o padrão ouro e é a primeira coisa que a gente deve usar para casos de distonia focal. Então, se eu tenho um paciente com uma distonia focal, como aquelas que eu dei exemplo, ou até uma distonia tarefa específica, que tem alguns casos, por exemplo, a cãibra do escrivão, é uma distonia que só aparece quando o paciente escreve. A toxina botulínica, sem a menor sombra de dúvida, é nível A de evidência e é o nosso padrão ouro. Significa padrão ouro que é perfeito? Não é perfeito, nada nesse mundo é perfeito, mas é o melhor que a gente tem para oferecer. E a cirurgia, a gente vai reservar para casos que ou é uma distonia generalizada, que tem indicação de cirurgia, ou até mesmo nas distonias focais, que já fizeram toxina botulínica e já tentaram toxina botulínica de diversas formas diferentes e não tem um benefício que a pessoa considere o benefício como suficiente para a melhora da sua qualidade de vida. Claro que a indicação de cirurgia para distonia é muito mais complexa do que isso, né? Então, todos os pacientes precisam ser avaliados por neurologista antes da cirurgia. Não adianta só ir no neurocirurgião, o neurologista precisa avaliar também para ver se esse paciente de fato tem indicação de cirurgia. A cirurgia que eu estou falando é a cirurgia de DBS, que é a estimulação cerebral profunda, e realmente a gente reserva para esses outros casos. Mas eu diria que de todos os tratamentos que a gente tem possíveis para distonia, a toxina botulínica é o mais usado porque é o mais eficiente, sem sombra de dúvida. Principalmente para as distonias focais. Perfeito, muito obrigada. Vamos lá, em foco na toxina novamente aqui. Como a toxina botulínica age no organismo, como é feita a aplicação e com que frequência, e quais os efeitos esperados e os possíveis efeitos colaterais? Perfeito. Isso aí eu acho que todo paciente que está pensando em fazer aplicação de toxina botulínica tem que saber muito bem, né? Ninguém ainda pode se submeter a um tratamento sem entender bem isso. Então, vamos lá. A toxina botulínica, ela age enfraquecendo temporariamente o músculo em que ela é aplicada. Então, se ela é aplicada no músculo que sobe, por exemplo, o indicador, esse músculo vai ficar mais fraco. Então, é assim que ela funciona. E o efeito dela é temporário, porque com o passar das semanas, o nosso corpo reconhece ela como uma toxina e vai reestabelecendo aquela neurotransmissão que a toxina botulínica corta, tá? Então, por bem ou por mal, os efeitos da toxina botulínica são sempre temporários. E como que a gente faz no caso de uma distonia? Primeiro, a gente precisa saber qual é o músculo ou quais são os músculos afetados pela distonia. Mesmo numa distonia generalizada, não são todos os músculos do corpo da pessoa que estão sendo afetados pela doença ou pelo sintoma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear o músculo correto. A gente faz isso de 2 formas. A primeira é olhando o padrão de movimento. A gente conhece a anatomia e sabe que músculo tem cada função no nosso corpo. Então, eu tenho um músculo que levanta esse dedo, um músculo que abaixa esse dedo, um músculo que bota esse dedo para um lado, bota esse dedo para o outro. Isso serve para todas as articulações do nosso corpo. Então, a primeira coisa é olhar aquele movimento e estudar aquele movimento para entender
quais são os músculos que estão doentes ali. E a segunda forma é fazendo um exame chamado eletroneuromiografia. Nesse exame, o profissional treinado para isso, e no Brasil temos poucos profissionais que fazem eletroneuromiografia e são treinados para esse tipo de mapeamento, conseguem de uma forma mais objetiva mapear quais são os músculos afetados. Eu gosto sempre de ter esse mapeamento com eletroneuromiografia antes de fazer a aplicação de toxina. Por quê? Se a gente mapeia o músculo errado e aplica a toxina no músculo errado, eu vou estar enfraquecendo um músculo que não vai precisar ser enfraquecido. Isso, claro, evidente, não vai me dar o benefício que eu quero. Vai provavelmente só me dar efeitos colaterais ou até piorar. Vamos supor que aquele músculo está saudável e ele estava se contrapondo a um outro músculo que está doente e estava fazendo esforço demais. Se eu enfraqueço o músculo saudável, aí sim que o músculo doente vai ter um impacto ainda maior no movimento daquele paciente. Então, esse mapeamento é muito importante. Depois do mapeamento, é hora da aplicação. Para aplicação, a gente usa também pistas da anatomia humana para saber onde está cada músculo. Então, não é colocar em cima do dedo, por exemplo. Às vezes, o músculo que está fazendo esse movimento, ele está aqui em cima. E eu vou precisar aplicar no lugar certo. Aqui em cima tem um montão de músculos, eu vou precisar saber em qual que eu vou ter que aplicar. Então, a anatomia guia a gente. E a gente também é guiado, na melhor das hipóteses, por ultrassom. Então, o ideal é fazer essa aplicação também guiada por ultrassonografia, porque aí a gente consegue exatamente ver qual é o músculo, ver a toxina entrando naquele músculo, para garantir que eu estou atingindo o meu alvo. E aí, com isso, você me perguntou quais são os resultados esperados, né? Com isso, a gente espera amenizar temporariamente os sintomas da distonia. Então, se o paciente tem uma distonia que fica jogando a cabeça dele para a direita, eu pretendo enfraquecer os músculos que estão fazendo isso para que a cabeça desse paciente não fique sendo jogada para a direita. E aí eu diminuo o movimento involuntário, diminuo dor. Dor geralmente é uma das coisas que mais melhora. Agora, nada é tão simples assim, porque além de mapear os músculos corretamente e aplicar nos músculos que eu de fato mapeei que estavam doentes, eu preciso saber a dose. Cada músculo tem uma janela de dose que pode ser usada. E só de olhar para o paciente, eu não sei qual é exatamente a dose de cada músculo que vai deixar ele bem. Como é que a gente faz isso? A gente tem que tatear essa dose. Então, é muito improvável que numa primeira aplicação de toxina botulínica, o paciente fale, doutora, melhorei 100% e tive 0 efeitos colaterais. Isso é muito difícil. Que o ideal é a gente fazer? É a gente, sabendo a janela de dose de cada músculo, geralmente começa pelas doses mais baixinhas. Por quê? Eu não quero dar efeito colateral naquele paciente numa primeira aplicação. O que é efeito colateral? É quando eu enfraqueço demais aquele músculo. Se eu aplico uma dose maior, o músculo vai enfraquecer mais. Se eu aplico uma dose menor, o músculo vai enfraquecer menos. Eu quero uma dose que enfraqueça aquele músculo a ponto dele não fazer um movimento anormal, mas não a ponto do paciente perder funcionalidade. Então, se eu quero enfraquecer esse músculo que faz isso, é só para ele não fazer isso de uma forma anormal, mas eu ainda quero que o paciente voluntariamente seja capaz de fazer isso. E esse ajuste fino de dose é difícil. Então, não tem como a gente saber de antemão. Tem que aplicar, ver como é que o paciente ficou. Ah, doutor, olha, eu não tive efeito colateral de fraqueza em lugar nenhum e eu tive uma melhora de 50% da minha distonia. Beleza? Então, na próxima aplicação, eu vou ter que aplicar uma dose um pouquinho maior. Ah, doutor, agora eu tive uma melhora de 80% da minha distonia e não tive fraqueza. Eu queria melhorar mais. Bom, beleza, então vou aumentar um pouquinho na próxima aplicação. Mas isso é de aplicação em aplicação. E o ideal é que as aplicações não sejam repetidas com menos de 3 meses de intervalo. Porque se eu faço uma dose alta de toxina botulínica e para distonia, geralmente as doses são muito mais altas do que para estética, né? Com um intervalo muito curto, em teoria, eu posso predispor esse paciente a criar anticorpos contra a própria toxina. Isso inviabiliza o uso de toxina naquele paciente para tudo sempre. Então, quando eu falo assim, na próxima aplicação, a gente tem que lembrar que isso tem que ter um intervalo de pelo menos 3 meses. E eu entendo que isso pode ser extremamente frustrante para o paciente, porque a toxina botulínica está disponível no SUS, mas no particular ela é cara. É um tratamento que, poxa, não é agradável você ficar levando picada. Não é a pior coisa do mundo, mas não é, nossa, que alegria, agora vou fazer uma aplicação de toxina, não é isso.
E, poxa, fez uma aplicação e não ficou o ideal, tem que esperar 3 meses, aí fazer outra, e aí ver como é que ficou. Então, é necessário que tanto o paciente quanto o médico que está aplicando tenham esse entendimento, porque senão, na primeira aplicação, o paciente fala, essa porcaria não serve para nada, ele está simplesmente descartando o que é o padrão ouro de evidência, que de fato a gente não tem nada melhor para oferecer além da toxina botulínica, né? A cirurgia a gente deixa para casos refratários e também tem as suas limitações. Então, o ideal é que o paciente realmente teste a toxina, garantindo que os músculos foram corretos, que a aplicação foi feita nos músculos corretos e que as doses foram exploradas. Até marca da toxina a gente costuma trocar. Então, eu geralmente começo com uma marca que é referência, e aí, se o paciente aumenta a dose, o paciente não está tendo o benefício que eu quero, às vezes eu troco para outra marca, que também é muito boa, mas que às vezes me dá um benefício adicional. Não dá para saber isso de antemão. E é extremamente importante que a gente tenha isso em mente, senão a gente vai se frustrar. Doutora, tem uma pergunta até boba, né? Não, Qual a, nenhuma pergunta é boba. tem diferença de tempo de duração entre a toxina botulínica em relação ao botox de estética? O botox de estética ele dura menos do que a toxina botulínica? A maior diferença tá principalmente na dose. E eu sei, e aí eu sei de orelhada, assim, gente. Eu não trabalho com estética, então eu sei vagamente que algumas pessoas que trabalham com estética usam algumas marcas de toxina que, de fato, têm uma potência de enfraquecer o músculo bem menor. Mas as toxinas mais usadas, aqui eu vou falar as marcas porque é meio que conhecido, né? O Botox, que é uma marca de toxina botulínica, né? Uhum. É que nem chamar amido de milho de maisena, né? Acabou que o nome É, pegou, mas Botox é a marca. Dysport e Xelmin, Prosigni também, são as 4 mais utilizadas, tá? Mas eu sei que na estética eles usam algumas outras marcas que não são tão potentes. Agora, mais do que a marca, é a dose que faz a diferença. Então, a dose que a gente usa, por exemplo, vou dar um exemplo de toxina botulínica padrão, que é o Botox. Um profissional de estética vai usar cerca de, eu vou chutar, umas 30 unidades de Botox para fazer uma toxina botulínica estética. Numa toxina botulínica de distonia cervical, por exemplo, eu uso 200 unidades de Botox. Então, a dose é muito maior. E isso, claro, se reflete no paciente que faz particular no valor da toxina, porque a gente paga a toxina pela unidade. Então, um frasco de 50 é muito mais barato do que um frasco de 200 unidades. Então, isso é uma das grandes diferenças entre a toxina estética e a toxina terapêutica, né, para neurologista. entendi. É bem esclarecedor. É só trazendo feedback de uma paciente, né? Claro, de outro estado. Ela disse que passou 12 anos com o pescoço virado e encontrou um tratamento correto com a toxina botulínica e deu super certo e hoje tem qualidade de vida através do tratamento. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar essa questão, né? Às vezes está sendo a questão do músculo, onde o profissional está aplicando ali, que não está dando resultado que a pessoa quer, almeja, merece, né, também. Sim, Porque sim, passa 12 porque anos com o é pescoço muito virado, tempo. há muito tempo, ela falou assim, eu passei 12 anos com o pescoço virado, e hoje eu tenho qualidade de vida, tenho autoestima, eu estou muito feliz com o resultado. Doutor, eu sei que seu tempo já finalizou. Se tiver alguma coisa a falar, fique à vontade. Eu queria Tá agradecer aberto, o tá bom? convite, é um prazer. Existem muitas pessoas no mundo e certamente no Brasil com distonia. Muitos deles não sabem ainda que tem distonia e ficam procurando razões e pulando de médico em médico. E, bom, eu espero que essa mensagem chegue para as pessoas que têm distonia, para que elas possam receber diagnóstico correto e tratamento correto, mesmo que esse tratamento correto demore um tempo para ser ajustado. Muito obrigada. Pessoal, a doutora tem um tempo aqui, ela precisa sair, infelizmente, mas já deixem aberto, ela quiser participar de outra live, a gente tiver oportunidade para trazer mais conteúdo. Foi uma fala. O tempo foi
foi curto, mas teve bastante esclarecimento, bastante esclarecedor, foi bastante proveitoso. Eu gostaria de agradecê-la. Sigam ela, tem bastante conteúdo bacana, informativo, é bem esclarecedor mesmo. É tanto que tá por aqui, né? Que a gente convidou, já sabe que a gente faz bastante filtro em relação a isso. Convidamos mesmo realmente pessoas que têm bastante esse feeling, que esclarece, traz bastante clareza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui no nosso mês, nessa edição especial de conscientização das distonias. E obrigada. Imagina, foi um prazer. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijinhos.